acidente de navio mais conhecido, o do Titanic, ocupa o 9º lugar entre os 10 desastres marítimos mais graves da história. Mais de 1.500 pessoas morreram no acidente. Os acidentes de navegação desempenharam um papel vital, mas também trouxeram grande dor às pessoas, seja o teste cruel da natureza ou o desastre causado pelo homem. A ocorrência de um naufrágio traz enormes perdas e profundas lições para a humanidade. Vamos conhecer, agora, os 10 naufrágios mais graves da história? O 10º, o Lusitânia, é um navio pertencente à Marinha Britânica. A composição alemã de navegação a vapor tem 239,8 metros de comprimento e 26,9 metros de largura. Pode transportar até 2.165 passageiros. Em 7 de maio de 1955, o navio partiu de Nova York com quase 2.000 passageiros e navegou perto da costa da Irlanda. Foi descoberto e trancado por um submarino alemão. Como a Primeira Guerra Mundial estava em andamento naquela época, um submarino alemão o considerou um transporte de armas e disparou 2 torpedos contra ele e o atingiu, o que o fez afundar em 18 minutos. Este naufrágio matou cerca de 1.200 passageiros e tripulantes. A maioria das mortes foram de americanos, o que resultou diretamente em os Estados Unidos declararem guerra à Alemanha. Desta perspectiva, pode-se dizer que o Lusitânia foi o navio de cruzeiro que mudou a história da Primeira Guerra Mundial. Em 9º, Titanic. Este luxuoso navio de cruzeiro é da classe olímpica da British White Star Line. Ele pode acomodar mais de 3.300 pessoas. Tinha comprimento total de 269 metros e largura de 28. Com um deslocamento de mais de 460 toneladas, o Titanic era o maior navio de passageiros com as maiores e as mais luxuosas instalações interiores do mundo, naquela época. Tinha a reputação de ser inafundável. Mas, na noite de 15 de abril de 1912, a tragédia aconteceu. O Titanic colidiu com um iceberg e acabou se dividindo em 2 seções antes de afundar no mar. Mais de 1.500 pessoas, entre tripulantes e passageiros, morreram. Apenas 3 dos corpos das vítimas foram recuperados. O 8º, Sultana, só foi redescoberto em 1985. A explosão e naufrágio do Sultana foi o pior acidente de navio da história dos Estados Unidos. No entanto, este incidente não recebeu muita atenção porque, na época, as pessoas estavam focadas no assassinato de Lincoln e no fim do conflito da Guerra Civil. Em 21 de abril de 1865, o Sultana partiu de West Orleans para Cincinnati. Quando o navio atracou em um porto do Mississippi, mais de 2.000 prisioneiros de guerra entraram no navio, mas não sabiam que o Sultana era ilegal. A capacidade era de apenas 372 passageiros, mas o capitão aceitou propina do governo que estava pagando per capita para a retirada de refugiados e embarcaram 2.130 pessoas, causando grave sobrecarga. No dia 27, uma violenta explosão ocorreu na caldeira do navio no início da manhã. Em seguida, o fogo se espalhou pela embarcação. As pessoas pularam na água gelada. Embora fizessem o possível para nadar até a costa, não era possível, pois o barco estava a quase 8 quilômetros de distância. Estava muito escuro e era difícil ver a direção. O 7º, Chorahal, partiu em 2019 para retornar à capital Dakar. O navio estava fora de serviço há 1 ano devido a uma falha mecânica. Assim que retomou a operação, encontrou uma forte tempestade no caminho, não resistindo ao ataque das fortes chuvas, acabou virando, resultando na morte de 1.863 pessoas, das quais mais de 600 eram mulheres. Além do mau tempo, a sobrecarga foi um fator importante no naufrágio. O Chorahal estava, originalmente, limitado a transportar 500 passageiros, mas durante a viagem, propriamente dita, o navio transportava cerca de 2.400 pessoas. Muitas das vítimas só foram identificadas no final. Este acidente foi o desastre marítimo mais grave do século XXI e foi realmente doloroso. Muitos passageiros eram brasileiros que buscavam trabalhar na Guiana Francesa, alguns deles em garimpos de ouro. O 6º lugar vai para 2 navios, o Mont Blanc e o SS Imo. O Mont Blanc, um navio de carga francês, carregado com altos explosivos, colidiu com o navio norueguês SS Imo em Narrows, um estreito que liga o porto de Halifax superior à bacia de Bedford. Um incêndio a bordo do Mont Blanc levou a uma grande explosão que devastou o distrito de Halifax em Richmond. Esta foi a explosão mais famosa já ocorrida. Foi a explosão mais violenta, trágica e dispendiosa da história da humanidade, antes do advento da bomba atômica.
A cidade portuária de Halifax foi quase destruída. Um incêndio e a explosão mataram cerca de 1.950 pessoas, e cerca de 9.000 ficaram feridas com os destroços e com o colapso dos edifícios. A poderosa explosão até desencadeou um tsunami. Isso mostra que o poder da explosão foi realmente assustador. O quinto foi Jian Yalun. Jian Yalun pertencia, originalmente, à frota japonesa. Após a vitória da guerra anti-japonesa, Jian Yalun foi aceito pela China. Em 4 de dezembro de 1948, o navio foi carregado com mais de 3.600 passageiros e partiu de Xangai para Ningbo. As pessoas que embarcaram no navio por meio de conexões excederam a capacidade real de passageiros, ultrapassando o permitido. Quando Jian Yalun passou cerca de 15 quilômetros fora da passagem de Wusun, o navio explodiu repentinamente e afundou no mar. Os funcionários das equipes de resgate souberam do desastre horas após o acidente. A embarcação de resgate finalmente resgatou cerca de 90 sobreviventes e a causa nunca foi esclarecida. Além das teorias desmascaradas da explosão de Gulu e da bomba relógio, a teoria do contato acidental com uma mina é a teoria mais amplamente divulgada sobre o naufrágio, mas ainda faltam evidências e nenhuma conclusão foi alcançada até agora. Quarto lugar, Lancastria. O Lancastria era, originalmente, um transatlântico de luxo operado pela British Shipping Company. Após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o navio foi requisitado como navio de transporte militar em 1940. Embora a maioria dos soldados britânicos tivesse retornado de Dunkerque ao continente britânico, ainda havia 30.000 soldados britânicos presos na França. Portanto, o Castria Sud recebeu ordens de ir ao porto francês para resgatar esses soldados, mas inesperadamente aviões de combate alemães chegaram de repente. O Sud Castria foi atacado enquanto navegava. O navio foi explodido e afundado por bombardeiros alemães. No final, pelo menos 4.000 pessoas morreram. Este foi também o incidente em que o exército britânico perdeu mais soldados na Segunda Guerra Mundial. O terceiro colocado foi o Dona Paz. Em 20 de dezembro de 1987, o navio filipino Quelendo na Paz partiu de Leyte para retornar à capital Manila. O navio de passageiros estava lotado de pessoas. Todos queriam voltar para casa mais cedo para se reunir com suas famílias. Originalmente, o navio de passageiros estava limitado a transportar 1.580 pessoas, mas havia mais de 4.000 passageiros no navio. Era meia-noite e os passageiros já haviam adormecido. De repente, um pequeno navio de cruzeiro apareceu na frente do navio de passageiros, violando a atribuição de passageiros. O Dona Paz não conseguiu evitá-lo e atingiu o Vitor. Com colisão, barris de petróleo que eram transportados causaram explosão e incêndio. O fogo se espalhou rapidamente. Depois disso, o governo filipino construiu um parque memorial na esperança de que todos possam se lembrar das dolorosas lições trazidas por este naufrágio. O segundo navio, Goya, foi lançado na Noruega em 1940. Tem um comprimento total de 130 metros e um deslocamento de até 70 toneladas. Mas não muito depois, a Noruega foi ocupada pela Alemanha. O cargueiro foi convertido em navio de transporte militar e colocado em serviço. Em 16 de abril de 1945, o Goya partiu de Amizável e seguia para Copenhague. Transportava de 6.300 a 6.700 passageiros, entre civis e soldados. Um submarino soviético descobriu o navio militar e disparou 2 torpedos contra ele, sem piedade. Apenas 7 minutos depois, o Goya começou a afundar, gradualmente, no mar, matando mais de 6.000 pessoas. Somente 183 pessoas foram resgatadas. Apenas 3 semanas após este incidente, a Segunda Guerra Mundial terminou. Se a guerra pudesse ter terminado um pouco mais cedo, este trágico naufrágio poderia ter sido evitado. O primeiro, Wilhelm Gustloff. William Gustloff, Gustloff era um navio de cruzeiro alemão. A organização proporcionava atividades recreativas. A partir de maio de 1938, o navio de cruzeiro transportou muitos passageiros para várias partes da Europa. No início da Segunda Guerra Mundial, o Wilhelm Gustloff foi requisitado pela Marinha Alemã e transformado em navio-hospital, e, pouco depois, ficou fora de serviço, servindo como navio-alojamento. Em janeiro de 1945, com a situação bélica insustentável, o governo alemão organizou uma retirada de 10.600 pessoas no Gustloff, para transportar para a Prússia Oriental.
O Gustloff estava carregado de refugiados e soldados feridos e se dirigia ao porto de Kiel, na Alemanha, mas, inesperadamente, ele foi descoberto por um submarino soviético, que disparou 4 torpedos contra ele. O Wilhelm Gustloff foi afundado sem qualquer chance de revidar. Eventualmente, cerca de 9.300 pessoas morreram. Esses acontecimentos só nos trazem dor. Tudo o que podemos fazer é esperar que o mundo sempre seja pacífico.